Olá, boa noite. Hoje a pergunta é: preciso ensinar o meu filho a dormir? Quando ele vai dormir? Vamos lá. Deixa eu terminar de escrever aqui. Vamos ver quem vai entrar. O Instagram tá falando que tá convidando as pessoas. Então vamos lá para nosso último dia aqui dessa semana do sono. Semana do sono tranquila, porque eu quero trazer para vocês essa visão de que sim, é possível termos um sono mais tranquilo. É possível a criança ter sim um sono mais tranquilo. Todas as pessoas da casa descansar. Isso é possível sim. A gente só precisa entender o que está acontecendo na nossa casa, por que ninguém está dormindo, não é? A gente tem que observar por isso. Boa noite, Renata, tudo bem? Então, hoje a pergunta é: preciso ensinar meu filho a dormir? Quando ele vai dormir a noite toda sem me chamar? Eu só queria... Oi, Ângela, tudo bem? Eu só queria relembrar aqui as outras... Boa noite, tudo bem? Olha, Simone, tudo bem? Então, tá jóia. Traz um pouquinho o áudio, né? Isso, eu queria sempre lembrar, né? Trazer aqui, lembrar para vocês que não é normal, tá? Que a gente não pode falar e ficar naquela questão assim, uma hora eu vou dormir, uma hora eu vou dormir, uma hora o sono vem. A gente não pode normatizar uma má qualidade de sono. Foi lá na primeira aula que eu falei isso para vocês, que não é normal a gente não dormir e as crianças não dormirem dentro de uma fisiologia, dentro de uma idade. Então, se a gente conhecer a idade da criança, entender o que ela precisa naquele momento, e mesmo assim ela não está dormindo, é importante a gente olhar assim como a gente. Então, se a gente tem um bebê, um recém-nascido, que vai ter um sono picado, vai ter um sono mais leve e vai acordar mais vezes nessa noite, porque ele precisa, e a gente compreende isso, é mais fácil passar por essa fase. Você sabe ali que com 3 meses ele já vai dormir melhor. Mas você não se sente culpada porque essa criança não tá dormindo, o que tá acontecendo que não dorme, será que eu tô fazendo de errado? Não, tá tudo bem porque você já conhece essa fisiologia e você entende que é um processo. É diferente de quando o seu filho tá ali emendando, né? Uma fase atrás da outra, sem dormir. E aí você fala, não, uma hora, mas uma hora quando, tá? Então a gente tem que olhar para a saúde da criança e olhar para a saúde do adulto, da família. Como eu já falei lá no primeiro dia, as consequências que isso pode trazer para a saúde, tá? E aí a gente também tem que tirar aquela imagem da mãe, que é uma super mãe, que dá ali, faz de tudo e vive em cima dessa maternidade que é uma maternidade real. A gente precisa desconstruir também essa maternidade real, de que a maternidade real é uma maternidade sofrida, é uma maternidade que a gente não aguenta, tem que estar com a olheira, tem que estar cansada, tem que estar dando conta de tudo. A gente precisa olhar para isso e começar a desconstruir. Nem aquela maternidade idealizada, até fiz um post disso dessa semana, em que aquela maternidade, em que parece que é tudo perfeito, o filho está sempre obedecendo a mãe, que essa mãe não tem problema, que ela tem ajuda de todo mundo, que a vida dela é maravilhosa. Não é nenhum desses extremos, sabe? Nem essa maternidade real exaustiva e nem aquela maternidade idealizada que não vai atingir, tá? Ela é idealizada e irreal. Então a gente precisa ficar na maternidade possível, que é ser uma maternidade que a mãe descansa, que é aquela maternidade que a mãe consegue organizar o seu dia a dia e colocar os pingos nos is, sabe? Então, você é avó, você pode ajudar dessa maneira, você é o pai, você vai fazer essa função. Eu, como mãe, eu vou dar conta disso. Eu, como mãe, preciso de suporte dessas pessoas para estar ali me entregando ao sono ou me entregando a maternidade em si e me conectando com o meu filho, com o nosso filho, tá bom?
Oi, Thaís, conseguiu estar hoje? Que bom. Se eu estiver falando muito baixinho, vocês me falam, tá? Hoje eu tô falando um pouco mais baixo, mas se estiver falando muito baixinho, me avisam, tá bom? E aí depois a gente também falou, oi, Malu. Malu não, olha eu falando Malu. Oi, Berta. Malu não, Malu deve estar quase dormindo já aí. E depois na outra aula a gente falou sobre a questão do como eu faço para o meu filho dormir, né? E a gente mudar essa pergunta do porquê eu faço, o porquê o meu filho não está dormindo. E aí ontem eu trouxe muitas questões para vocês olharem, muitas, e eu garanto para vocês, garanto mesmo. Ah, a Malu tá ouvindo também? Então tá bom. Eu garanto para vocês que a resposta está, né, naquelas perguntas, né? Vocês respondendo essas perguntas, observando os filhos de vocês, as respostas estão lá, tá? Não é nenhum segredo, ela não vai contar. Não, não é isso. Vocês só tem que observar os filhos de vocês, entender as necessidades dele, entender você, as suas emoções, e a resposta está lá. Não consigo assistir até o final, mas passei por aqui. Que bom, tá? Fica aqui, tá? O quanto você conseguir. Hoje eu pretendo, assim como todos os dias, eu pretendo que fique em torno de meia hora, tá? Então, a resposta, né, a pergunta de hoje é: eu preciso ensinar o meu filho a dormir? A Berta tem uma filha mais velha, a Renata, né? A Renata também tem filha mais velha. A Thaís tá com um bebezinho, tá com 7 meses, né, Thaís? Então, isso muda, né? A resposta muda. Na verdade, a resposta não muda, mas o olhar para essa resposta muda. Então, assim, eu preciso ensinar o meu filho a dormir? A resposta seria: a gente não precisaria ensinar ou ajudar os nossos filhos a dormirem. Lembra que eu falei lá no primeiro dia que nós temos hormônios, que é a melatonina, a adenosina, o cortisol, que são hormônios naturais, fazem parte de um ciclo, né, circadiano, fazem parte do ciclo de hormônios do sono dessa criança e da gente como adulto também, é de todo o organismo. Então, naturalmente, a gente não precisaria os nossos filhos dormir. Mas a interferência, eu nem mudei aqui o slide, né? Deixa eu mudar aqui. Mas a interferência externa, ela é muito grande. E que interferência externa é essa? Pode ser de ambiente, então a gente não prepara um ambiente ideal para os nossos filhos dormirem, seja com luz, seja com temperatura, seja com som. Mas a criança tem que aprender a dormir no barulho. A gente mesmo, será que você relaxa e se entrega ali no sono com aquele barulho? O que é mais fácil vocês dormirem? Eu sei que vai ter gente que vai falar que dorme em qualquer lugar, mas vamos pensar numa lógica aqui, né? O que é mais fácil você dormir? Se você tá deitado ali numa rede, relaxado, um sonzinho da natureza, né? Aquele balanço, ou vocês estarem ao lado de uma construção e aquela britadeira ali do lado. Qual seria o ambiente mais fácil para você dormir? Seria um ambiente relaxante, uma rede. E aí nem sempre a gente prepara esse ambiente para os nossos filhos. Nem sempre a gente prepara um ambiente emocional para os nossos filhos, né? Então a criança passa o dia inteiro no estresse, seja na escola ou se é um bebezinho. Mas eu sou tão calma em casa, né? Eu não brigo com meu filho, a gente se dá tão bem. Mas internamente, e as suas emoções? Será que você consegue? A Thaís, eu não sei se ela tá aqui ainda, a Thaís sabe de emoções aí muito bem. Se a gente não coloca as nossas emoções para fora, e muitas vezes com os nossos filhos também, né? Muitas vezes não, talvez sempre. Talvez não a forma assim, a gente não vai falar com eles como a gente conversa com outro adulto, né? Mas a gente vai falar, coitadas das crianças precisam fazer coisas que nós mesmos não fazemos. Exatamente. E aí, Thaís, nós somos responsáveis por isso, né? E se a gente não coloca ali, se a gente não coloca as nossas emoções para as nossas crianças e não precisa falar, aconteceu um problema assim ou aquilo. Oi, Josi, tudo bem? Mas falar, olha, mamãe não tá bem, eu não tô me sentindo bem. Chorar com a criança, né? Estar ali mostrando a sua vulnerabilidade para ela.
isso também vai influenciar. Então, olha, tem tudo a ver com o que eu falei ontem, né? Mas isso é o que? São influências que a gente tem que interferem no sono das crianças e no nosso também, né? No nosso também. Então, a gente não precisaria estar... Então, tá bom, Josi. A gente não precisaria estar ensinando os nossos filhos a dormir, mas a gente acaba fazendo isso, né? Porque a gente acaba ajudando, então não é nem ensinando, a gente acaba limpando o ambiente, nos ajustando emocionalmente, estando presente. A cobrança é muito grande em cima de uma mãe que dá conta de tudo, para essa mãe não pegar o bebê no colo, para essa mãe não viver a sua maternidade com entrega, que ela tem que estar preparada já para o mercado de trabalho. Quando que você vai voltar para o mercado de trabalho, né? Aí você volta para o mercado de trabalho, volta para o seu emprego, para o seu trabalho. Ah, tem que dar conta, a mesma intensidade que você dava conta antes. E o seu corpo? Quando o seu corpo vai voltar como era antes? Ah, e o seu marido? Quando que você vai dar conta do seu marido como antes? Né? E quando que sua vida volta como antes? É uma cobrança, ela se cobra internamente e vem uma cobrança externa ali da sociedade em cima dessa mulher. É assim que funciona, gente, é assim que funciona há muitos anos. E a gente precisa, ó, ir desconstruindo, porque senão a gente entra ali, ó, naquela questão que eu falei da maternidade real, que não precisa ser essa maternidade real exaustiva. Então, para eu me encaixar, me enquadrar em uma maternidade real, eu tenho que estar exausta, eu tenho que estar dando conta de tudo, do marido, de outros adultos, né? Emocionalmente, dar conta das emoções dos outros adultos, e eu não dou conta de mim, e eu não dou conta daquele que mais precisa de mim, que é o meu filho. Então, tudo isso está dentro dessa mulher. Todas essas emoções, todas as questões estão na cabeça dela. E se ela não trabalha esse equilíbrio emocional dela, ela não consegue se entregar ali para a maternidade. E o bebê sente, o filho mais velho sente. E isso interfere no sono dele. Isso vai interferir no relaxamento, na entrega do sono. Se não fala, ele também sente essa angústia. Eu não sei se eu falei para vocês da Laura Gutman, né? Laura Gutman é uma psicanalista, né? E ela fala muito sobre a maternidade, sobre a fusão emocional. E eu gosto muito do exemplo, eu sempre uso esse exemplo da banheira, que não é meu, é dela. Que a gente está dentro de uma banheira com os nossos filhos. E se a gente está lá calma, essa água da banheira está calma e o bebê não fica agitado, ele se mantém ali na banheira de uma forma mais calma. Se a gente está agitada, essa banheira agita e o bebê começa ali, né, se movimentar para tentar se salvar. E aí, o mais interessante é se a gente sai dessa banheira, né? Se a gente, deixa esse bebê sozinho. Se a gente se desvincula ali da maternidade, se a gente tira essa fusão emocional, tenta, né? Sair dessa fusão emocional. O que acontece? Esse bebê vai tentar sozinho sobreviver. E é o que acontece muitas vezes com esse bebê de madrugada, com essa criança de madrugada. Não, vai dormir, sai daqui, não é hora de você dormir, fica quieto. Uma coisa que é muito comum fazer para as crianças um pouco maiores, que já dormem ali sozinhas, na cama ou no berço, é fica quieto, para de se mexer, dorme logo, fica quieto. Às vezes a criança precisa se movimentar para encontrar uma posição ideal para ela dormir. Oi, Sá, hoje a Sá conseguiu estar também. Ela precisa de uma posição ideal e a gente fica, para de se mexer, fica quieto, dorme logo. Essa criança está procurando o equilíbrio dela. A gente também, eu vou dormir. Eu adoro, né? Eu fico assim, ó, passando um pé no outro, sabe? Oi, Sá, eu fico assim, passando um pé no outro. É o meu modo de me encontrar ali. Às vezes eu viro de um lado, às vezes eu viro do outro, até eu relaxar e dormir. E a criança é a mesma coisa, gente. Então, assim, a gente precisa ensinar? A gente não precisaria, tá? Essa é a verdade, a gente não precisaria. Mas a gente tá aqui e a gente precisa ajudá-los a encontrar esse sono. A gente precisa ajudá-los a ter um ambiente que eles possam relaxar e se sentir seguros. Então, o sono ele é fisiológico. O sono acontece para todo mundo. O sono ele precisa da adenosina que eu falei para vocês, que é uma pressão de sono. E quando essa pressão de sono ela chega, a gente acaba dormindo. Mesmo que a gente tenha cortisol no organismo, mesmo que a gente
né, o cortisol faz o estresse ali, mesmo que aconteça outras coisas, quando nossa pressão de sono tá alta, ela faz a gente dormir. Só que aí se a gente está estressado, e isso na criança também, tem um nível alto de cortisol, ela não dormiu o dia inteiro, acumulou cortisol, ela não dorme bem, ela não dorme, ela não tem um sono restaurador, um sono reparador. Essa é a diferença. Então o sono ele é fisiológico, ele vai acontecer, não tem como ficar segurando, não tem o meu filho fica segurando para dormir, o meu filho não dorme, ele não gosta de dormir, eu já escutei, já me vieram me perguntar até, né? É normal o filho não gostar de dormir? Não, gente, não é normal, não é normal. Enquanto ordenho, é isso aí, sabe? Isso mesmo. É, não é normal a criança não gostar de dormir. Ela gosta de estar protegida e se entregar para o sono. O sono relaxa essa criança. O sono ajuda no cérebro dela. Lembra que eu falei da poda neural? O sono é importante para isso. A criança precisa, a gente como adulto precisa. Mas muitas vezes a gente não está proporcionando um ambiente físico mesmo, sabe? Uma cama que ele gosta de dormir, a nossa presença, ou de um outro adulto que ele caracterize como uma figura de apego para ele, e as nossas emoções. Se é uma criança maior, então a gente tem, porque eu tô aqui falando desde o recém-nascido até uma criança maior. Então, se é uma criança maior que passou por alguma questão ali no dia dela, seja na escola, né, aula online aí, maluca, seja com outro irmão dentro de casa, seja com a gente, alguma coisa que aconteceu com essa criança, na hora de dormir, ela não vai conseguir dormir. Ela vai estar ali com as emoções dela à flor da pele. Ela vai estar agitada, ela vai estar nervosa, ela vai estar angustiada e ela não dorme. Então a gente precisa olhar para as emoções também. Não é só olhar, mas eu tenho um quartinho bonitinho, pintei da parede que a criança queria. Às vezes também o berço, sabe, gente? A gente idealiza aquele quarto. Nossa. Aí vem lá da nossa criança interior, né? Aquele sonho do quarto. Agora eu vou escolher o quarto que eu quero. E não faz sentido nenhum para aquela criança. Às vezes você coloca um bichinho que você acha lindo ali no quarto e a criança acorda de madrugada, vê aquela sombra ali no escuro, ela acorda com medo. Olha como até um ambiente físico, né? A gente acha que tá tudo bem e a gente tá tirando um ambiente confortável ali para essa criança. Então a resposta é essa para a primeira pergunta da noite. Preciso ensinar o meu filho a dormir? A resposta seria não. O sono é fisiológico, o sono vai acontecer. Só que estamos vivendo desconectadas da nossa maternidade, sendo cobradas, não organizando o ambiente, não entendendo, não observando os nossos filhos. Enquanto a gente está conectada com o nosso instinto de sobrevivência, a gente não consegue conectar com o nosso instinto de maternidade. Daniela, me explica isso melhor. Então vamos lá, vou explicar. Acho que vocês me perguntaram isso, tá? Eu tô preocupada com o meu trabalho. Eu tô preocupada que eu tenho que voltar para o meu trabalho. Isso é um instinto de sobrevivência. É minha sobrevivência financeira, né? É minha sobrevivência. O momento que eu tô fazendo aqui, estou com esse pensamento de instinto de sobrevivência, eu não consigo acessar a minha maternidade. A gente fala sobre isso, sobre a energia yin e yang, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. As duas se completam, assim como o instinto materno e o instinto de sobrevivência. Mas se eu estou muito aqui no meu instinto de sobrevivência, que é uma energia, eu não consigo estar entregue ali na minha energia da maternidade. Eu não consigo estar observando, porque minha cabeça, a minha emoção está longe, está em outro lugar. Ela está preocupada com eu sobreviver e não preocupada em eu me conectar com as emoções do meu filho, com as minhas conexões, com as minhas sombras que a gente sabe que a maternidade traz. E aí a gente interfere isso no sono dos nossos filhos. Antes era mais fácil? Eu não sei se era mais fácil, né? Pode ser mais fácil no ponto, e até o livro, depois eu vou compartilhar para quem fizer a mentoria sobre o livro. A modernidade, ela trouxe algumas questões que dificultaram o sono, inclusive a luz, né? Essas luzes atrapalham o sono, porque
ela prejudica a produção de melatonina. Mas antigamente, então, a gente não tinha luz. Então, a gente já era mais regulado essa questão do sono. Ao mesmo tempo, a gente tinha pais mais autoritários. Vai dormir, pronto, e acabou. E eram crianças silenciadas. Pronto, acabou, deixa eu ficar quieta, senão eu ia dormir na chinelada. Então, essas crianças também não tinham segurança, não se sentiam seguras, protegidas. Tem um outro lado, eram muitas crianças, né? 10 filhos. Então, dormiam tudo junto, tudo um próximo do outro. A maioria, pelo menos. Então, aí tinha talvez um outro lado de segurança. Então, a modernidade, ela estragou, né, por essa questão de luz, de internet, atrapalhou porque também a mulher saiu para trabalhar, então ela não tá mais ali com a cria dela, né, se dedicando. Então a gente tem que ponderar isso, né? Aí também a gente tem que levar em consideração as histórias que a gente escuta assim, mas você, falando, né, se a gente perguntar para as nossas mães, você dormia a noite inteira, você era super boazinha, e aí pode acender aquela luz, né, que ele pisca aqui na cabeça. Então eu sou uma péssima mãe. O que eu tô fazendo com o meu filho que ele não dorme? O que tá acontecendo? Por que eu não sei fazer o meu filho dormir? Eu não sei, não consigo fazer ele dormir. Aí são discursos que talvez as nossas mães falem para si, às vezes elas não lembram, e tem isso do autoritarismo, tá? Então, vai dormir, fica quieto, não tem nem que discutir, não tem nem que pensar em nada. Fica quieto, oi, tudo bem? Fica quieto e vai dormir. Então, acontecia isso também. Então, não tinha essa proximidade, não tinha essa conexão. A gente somos adultos que não dormem bem, né? Eu falei isso no primeiro dia, que vem aí da nossa história de sono. Nós fomos silenciados sem passar por treinamentos de sono. Então, talvez só lá, né, na época das cavernas, realmente, que a mãe estava ali com a cria, né, protegendo do predador, era só o sono era realmente regulado pela luz do dia e pela, né, ausência da luz. Talvez ali sim existia um sono totalmente natural, totalmente fisiológico e não tinha interferências externas. Mas com o homem pensante, vamos falar assim, muitas interferências começaram a acontecer. Então essa primeira seria a primeira resposta. Deixa eu colocar aqui, tá? Vamos para a segunda pergunta da noite, né? E quando meu filho vai dormir? Eu escuto muito essa pergunta. Quando meu filho vai dormir a noite inteira sem me solicitar? Eu sei que vocês adorariam ter uma resposta que eu falasse assim: aos 2 anos essa criança não vai te solicitar mais. Acabou, ela vai dormir a noite inteira, solte rojões, olhe só pra você. Mas não é isso que eu vou falar. Talvez a notícia possa te animar, talvez não. Então assim, a gente tem um núcleo supraquiasmático. Esse núcleo supraquiasmático, ele que tem todo um processo que ele passa, né? Então ele capta ali através da nossa retina a luz solar, a falta, né, da luz solar ali, o sinal luminoso. Ele estimula a glândula pineal, ele faz a glândula pineal liberar a melatonina e aí produz o sono, né? Induz ao sono, não é que produz o sono, porque como eu falei na primeira aula, a gente tem que ter adenosina também, que é a nossa pressão de sono. É muita coisa, gente, não é tão simples assim. Esse núcleo supraquiasmático, ele tem o seu marco de desenvolvimento ali por volta dos 12 meses. Então, por volta dos 12 meses, o nosso ciclo circadiano, ele está cadenciado, ele está bem legal, sabe? Bem formado. Então, eu posso responder para vocês que uma criança, a partir de 1 ano, ela pode sim dormir a noite inteira sem te solicitar. Vou te dar até outra notícia, a partir dos 6 meses, existe a possibilidade dessa criança já dormir a noite toda, e eu não estou falando em torno de 12 horas, tá? Estou falando menos, em torno aí de 9 horas, 8 horas. E se a gente pensar em 8 horas, a criança vai dormir às 8 da noite, 8, 9, 10, 11 da noite, 1, 2, 3, 4,
4 horas da manhã, 5 horas da manhã. É possível a partir dos 6 meses, possível, tá, gente? Não vamos sair falando que eu falei que com 6 meses dorme a noite inteira. Não é isso. A partir do 6º mês, é possível sim que essa criança durma a noite inteira. Ai, apertei algum botão aqui. E por que essa criança não dorme a noite inteira, então, a partir do 6º mês? Por que essa criança não dorme a noite inteira a partir de 1 ano? Por que essa criança que dormia a noite inteira passou a acordar? Eu não sei se vocês já escutaram, eu escuto porque eu trabalho com isso. Meu bebezinho, quando ele era recém-nascido, ele dormia a noite inteira. Quando ele fez 3 anos, que eu tirei o berço, ele passou a vir para minha cama. Eu não entendi nada, né? Eu não sei se já aconteceu isso com vocês ou se vocês já escutaram isso. Eu não sei o que aconteceu. De um dia para o outro, foi eu desmontar aquele berço, a criança passou a vir a noite inteira pro meu quarto. Sabe qual era a questão? A criança não conseguia sair do berço antes para estar perto de você. Então ela só teve a autonomia dela para te procurar. Então isso pode ser, a gente fala assim que até é um treinamento de sono, sem ter passado por um treinamento de sono com uma consultora de sono que trabalha com treinamento de sono. É a gente silenciar as necessidades daquela criança. É a gente ensinar ela a ficar o tempo todo quieta ali e não solicitar a gente. É isso que a gente acaba fazendo. E ontem eu falei para vocês também, gente, nunca entenda que eu tô falando aqui com vocês como uma crítica, como um julgamento. Nossa, a Daniela falou aquilo pra mim, eu fiquei tão chateada. Não fiquem, gente. Não é a minha posição aqui de julgar você, de julgar a sua maternidade, julgar o que você faz, né, como maternidade. É aqui para te trazer claridade, né, clareza daquilo que você está fazendo, pode estar fazendo e daquilo que é o mais fisiológico para o seu filho, é mais natural para a relação de vocês. É esse olhar que eu quero que vocês tragam, sabe, para o sono de vocês, dos filhos de vocês, da vida de vocês, tá? Então, quando meu filho pode dormir a noite inteira? Ele poderia dormir a noite inteira sem solicitar a partir do 6º mês. Tudo aquilo que eu falei ontem para vocês pode estar interferindo e essa criança não estar dormindo. Não sei se vocês lembram, não sei se quem tá aqui agora estava ali ontem. A gente entende muitas vezes que a criança está dependente, né? Essa criança não dormindo mais, ela está muito dependente de mim. Ou então, desde quando esse recém-nascido, tem um recém-nascido ali, e a gente escuta assim, tira do colo. Não, você vai ficar com esse bebê o dia inteiro no colo? Tira esse bebê do colo, ele vai ficar mal acostumado. Mas tá mamando de novo, vai ficar mal acostumado. Acostuma esse bebê a dormir no berço desde o primeiro dia que ele chegar na sua casa. Isso, a gente está indo contra a natureza, contra a fisiologia, contra a questão dos mamíferos que precisam de proximidade, de conexão, de vínculo. Existe um gráfico dentro do apego seguro que ele é um gráfico, né, de proximidade, de afeto, de o quanto você dá de proximidade, de vínculo para essa criança no começo da vida dela e a relação, a inversão da curva para a autonomia dela. E 2 autores que eu gosto muito, eu sempre cito eles, que um deles é a Laura Gutman. A Laura Gutman fala que se a gente oferecesse todo esse vínculo, toda essa proximidade para as crianças, quando elas nascessem, quando essas crianças estivessem ali perto dos 9 meses, engatinhando, ela mesma, gente, preste muita atenção nisso porque é incrível, ela mesma pararia de amamentar, ela deixaria a amamentação, ela teria, pela autonomia dela, ela mesma passaria a dormir sozinha ali durante a noite. É um ganho de autonomia natural. Entende? Só que a gente não faz isso porque a gente vai se desconectando dos nossos filhos naquele momento que eles mais precisariam. Aí depois eles vão ficar pedindo. Eles estão pedindo aquilo que eles não tiveram no começo da vida.
que era pra gente ficar ali na esterogestação, nos 3 primeiros meses, ou quantos meses fosse preciso, até os 9 meses, dando proteção, vínculo, sabe, oferecendo, dormindo com esse bebê. Isso seria o natural, o fisiológico. E aí, automaticamente, essa criança teria sua própria autonomia e iria dormir a noite inteira. John Bowlby, que foi quem desenvolveu a teoria do apego seguro, ele fala, né, ele já traz esse gráfico com outra idade, outra referência, que seria a introdução alimentar. Então, a partir do momento que essa criança tem a introdução alimentar, ela teria sua própria autonomia, ela buscaria sua própria autonomia e iria conseguir dormir. Que bate, né, com a idade que da fisiologia do sono, né, pela neurociência, de que com 6 meses já é possível essa criança dormir a noite inteira. Então eu vou voltar a essa pergunta: por que então o meu filho, né, o meu filho, a minha filha, os meus filhos não dormem e ficam me chamando a noite inteira? Oi, Karen, a gente tem que olhar para aquela pergunta de ontem, que é: por que o meu filho não está dormindo? O meu filho não está dormindo por todas aquelas questões que eu trouxe ontem, e se tiver alguém aqui que não está lá no grupo do WhatsApp, entra lá que as aulas vão ficar somente lá para quem está no grupo até o final de semana. E lá eu estou explicando por que, né? A gente não fala como o meu filho dorme, mas por que o meu filho dorme. Diante dessas respostas, você vai entender por que o seu filho ainda não está dormindo a noite inteira e ainda está te solicitando, tá certo? E aí a gente pensa assim, ó, mas meu filho está muito dependente. Dependência não é a mesma coisa, né? Se eu tenho uma dependência, eu não tenho essa autonomia. E essa autonomia eu proporciono para os meus filhos, né? Eu proporciono para o meu filho desde o começo da vida dele. Então, quanto mais vínculo, mais proteção, quanto mais a gente se mostra ali, não, e emocionalmente também, né? O que eu falei para vocês da fusão emocional. Quanto mais eu tô ali, não, olha, eu também não tô me sentindo muito bem, eu também tô cansada. O que você tá sentindo? Mais a gente vai dando autonomia para essas crianças e mais elas vão dormindo bem à noite. É isso, gente. É simples, não é complicado. A gente que complica, assim como a primeira pergunta lá, né? É a gente que interfere no sono da criança, não somente a gente. Muitas vezes são pessoas ao nosso redor que interferem lá no nosso mental, no nosso emocional, que aí através da fusão emocional vai interferir no sono dos nossos filhos. Tá bom? Então, falei, hoje a aula seria mais rápida mesmo, consegui aqui em 30 minutos. 35 minutos. Se vocês quiserem me fazer alguma pergunta, façam as perguntas de vocês, tirem as dúvidas. Amanhã lá no grupo eu vou abrir também para as dúvidas, para as perguntas. E eu comentei ontem da mentoria de sono. Eu vou abrir hoje à noite, ainda depois da aula, as vagas para mentoria. A mentoria em grupo é uma mentoria de 1 mês. Eu trabalho hoje com a consultoria de sono e agora com a mentoria também. Então eu tenho a consultoria que dura 15 dias, que é o valor de 390. Tem a consultoria que dura 2 meses, individual, né? Que aí são encontros semanais e ele é o valor de 990. E tem a consultoria, que também são de 2 meses, que aí é um trabalho diário, né, em contato com a família, que ele é 1.490. E agora vai ter a mentoria em grupo, vai ser 1 mês, que aí eu vou trabalhar todas as questões, tudo da fisiologia do sono, então ciclos de sono, janelas de sono, desde o recém-nascido até a idade, né, que esses ciclos se firmam. Então eu vou falar da primeira infância, né, do 0 até os 7 anos, o desmame, se funciona, se não funciona, a mamada dos sonos, como a gente regula tudo isso, toda a parte da fisiologia do sono. Vou fazer, aí é individualizado mesmo, um plano de sono para cada família que entrar. Então vai ter nesse mês um plano de sono acompanhado comigo, então eu vou acompanhar o sono, como é que tá, vai ter muitos questionários para vocês irem respondendo. Vou explicar sobre o apego seguro, então são audioaulas, tá? Eu vou também falar aqui, gente, porque a aula fica gravada, tá? E aí depois vai ficar lá no grupo para quem quiser
me perguntou ali da mentoria, e eu sei que tem gente que me perguntou da mentoria e não tá aqui no grupo hoje. Então são aulas em áudio, são aulas durante todo o mês, todos os dias tem aula, todos os dias vocês podem tirar dúvidas comigo sobre o tema ou sobre alguma dificuldade do dia a dia de vocês. Toda semana vai ter uma aula ao vivo comigo, né? A gente vai lá pro Meet, porque aí vocês têm acesso a mim, vocês podem abrir a câmera, abrir o microfone e me perguntar. Essas aulas vão ficar com vocês, não só durante esse mês, mas vai ficar por tempo indeterminado. Não tem assim, daqui 6 meses, daqui 1 ano, não, vai ficar lá. Então, se você tiver um filho daqui 9 meses, né? Quem sabe você tá grávida aí, ou daqui 1 ano, por exemplo, você pode voltar lá e acessar, porque eu vou estar falando do 0 até os 7 anos. Então, é um acompanhamento mesmo, é uma mentoria. E por que uma mentoria? Gente, deixa eu explicar por que uma mentoria. Porque eu já passei por isso, tá? Eu não sei se quem tá aqui conhece a minha história com a maternidade, com o sono. Eu sofri muito com o sono da Isa, muito. E posso falar, eu tenho consequências até hoje, ela tem 7 anos. Não conhecia, não sabia, achava que era, 1 hora eu durmo, 1 hora vai passar, achava que era instinto. Dormiu ali comigo, né, os primeiros 15 dias, e com 15 dias eu coloquei ela no bercinho dela. Eu dormi no quarto, mais 15 dias, então fiquei com ela ali 1 mês. Nunca passei por nenhum treinamento de sono, mas eu fiz o meu próprio treinamento de sono com ela sem saber, né? Então, pegava, amamentava, voltava pro berço. Não, essa criança não pode acostumar, mesmo eu amamentando em livre demanda. E, gente, eu cheguei a amamentar a Isa por 2 horas. Fiquei com ela ali. Olha a necessidade. Eu tive uma questão com parto, né? Eu não tive, meu parto foi cesárea. Foi marcado uma cesárea, também não tinha conhecimento nenhum sobre isso, apesar de ser fisioterapeuta, e também por ser fisioterapeuta a gente escuta muita história, né? A gente sabe de muita história, não vou entrar no assunto aqui, mas a gente sabe de muita história, e começaram a colocar medo ali na minha cabeça. Então eu optei em fazer uma cesárea, um dos maiores arrependimentos que eu tenho na minha vida, já passei por isso, mas assim, quando a minha filha nasceu, quando a Isa nasceu, e eu tive numa boa maternidade aqui em São Paulo, mas olha só, né? Ela nasceu, vem aqui lá, encosta aqui no roxinho. Eu fiquei longe dela por 6 horas, gente. 6 horas. E naquela época eu ficava no berçário, sabe? Eu ficava no berçário, ficava ali, eu não tinha contato. Então ela vinha, amamentava depois dessas 6 horas. E sabe o que aconteceu? Teve dificuldade de amamentação, teve dificuldade de dormir. Olha como a gente foi afastada nessas primeiras horas. Então, isso influencia demais, gente, demais. Então, não fica muito tempo no colo. Põe no carrinho. Não, tem que ficar no carrinho, tem que dormir no carrinho. E eu fui não olhando para essas necessidades dela, sabe? Eu não fui olhando. Não, tem que crescer logo, quem tem que crescer logo. Eu tinha que dar autonomia para ela. Não, tem que dar autonomia, tem que crescer, tem que dormir sozinha. E teve lá as consequências dela. Silenciei o soninho dela. Ela dormia no bercinho, depois dormia na caminha. E depois, quando a irmã nasceu, vou falar mais ou menos aí quando a irmã nasceu, um pouquinho mais, a mesma coisa, né? Exatamente, cara, a gente não tinha informação, né? Não tinha esse tipo de informação. E aí, quando a irmã nasceu, que eu já estava estudando, que eu fiz completamente diferente, eu acho que ela começou a sentir, sabe? Eu não tive isso. E hoje eu ofereço isso pra ela à noite, eu durmo perto dela, eu dou carinho pra ela dormir. Ainda ela tem algumas questões, né? A gente trabalha isso com ela. Mas, gente, por isso que eu falo pra vocês que é muito importante. E olha, eu tenho vontade de chorar, sabe? Até me emociona. Porque a gente não tem noção. A gente não tem a mínima noção do que a gente tá fazendo. Do que as pessoas veem de palpite pra gente. A gente tira, eu fico emocionada, gente, porque assim, a gente tira todo o vínculo que a gente poderia ter com os nossos filhos. E eu vejo hoje o meu trabalho com isso, é tão apaixonante, porque assim, é uma oportunidade que eu tenho de mostrar para as famílias que não precisam disso, sabe? De mostrar para elas que, olha para o seu filho, sabe? Atende a necessidade dele, uma hora isso vai realmente passar. Mas quanto mais a gente oferece esse vínculo no começo da vida, acabei de falar para vocês, mais ele vai ter a sua própria autonomia. E eu vejo isso, gente, na minha outra filha.
É sol e lua. Ofereci muito, muito, muito vínculo, sabe? Não deixei ela, eu tive outra cesárea também, não deixei ela sair de perto de mim. Eu fiquei sozinha com ela na maternidade, foi uma escolha minha, porque eu queria me conectar ali com ela. Ela dormiu comigo, ela dormia no meu colo ali na maternidade. Eu só colocava ela ali naquele bercinho, né? Se eu ia ao banheiro, se eu ia tomar banho, eu sabia que eu estava ali com as enfermeiras, né? Para tomar um remédio, para comer, eu não precisava me preocupar com isso. Vínculo, muito vínculo, atendendo as necessidades. Eu lembro muito bem de um dia, gente, um único dia. Ela dormiu muito bem até o 6º mês, a Maria Antonella, ela tem 3 anos. E aí com 6 meses ela começou a acordar, e hoje eu sei porquê, né? Toda essa questão até da introdução alimentar, mudança dos ciclos de sono, tudo. E um dia eu acordei de madrugada, e olha que ela não acordava muito. Eu fiz assim, ai meu Deus, de novo ela acordando. Aí eu já estudava, né? Inclusive sobre a minha criança interior. E eu falei, não, ela só tá me pedindo o que ela precisa. É minha responsabilidade estar aqui com ela. É o meu papel de mãe estar aqui com ela. E eu nunca mais reclamei. Eu nunca mais reclamei mesmo de acordar com ela na madrugada. Hoje as duas dormem a noite inteira. Só desde segunda-feira a Maria Antonella tá com o nariz congestionado, então ela tá acordando. Ontem ela acordou só uma vez, ainda só resmungou e já dormiu. Não precisei acordar, ficar com ela, né? Porque aí ela tem que levantar para descongestionar o nariz. Então por isso é uma mentoria, gente, porque eu vivenciei. Além do estudo que eu tenho, eu vivenciei. Então eu sei, assim como a Karen falou, a Karen também é minha colega de profissão, ela também é consultora em sono. A gente que já vivenciou o outro lado, sabe? E eu vivenciei os dois, o do vínculo e o do não vínculo. Então eu sei o caminho, né? Eu sei o caminho da pedra e eu quero ajudar quem não sabe o caminho da pedra. Eu quero dar a mão para vocês e ali, ó, com paciência, não é de um dia para o outro, gente. Não é de um dia para o outro que a gente vai falar assim, meu filho dormiu a noite inteira. Não, é uma construção de vínculo. Enquanto isso, vocês vão entendendo a fisiologia. Vocês vão tirando de cima de vocês que a culpa é de vocês, porque o filho não dorme. Às vezes é só uma fase que ele não tá dormindo, sabe? Ele não tá dormindo porque, nessa fase acontece isso, ele não tá dormindo. Entendi, que interessante, tá? Então, é esse o olhar. Então, por isso que é uma mentoria e não uma consultoria. Porque eu vou dividir ali as questões com vocês, né? Tem um olhar do caminho das pedras. E é isso. Então, vai durar um mês. Não tem acesso vai acabar em um mês. Não, o áudio vai ficar ali para você acessar quando você quiser. É pelo Telegram. Você pode parcelar. Deixa eu ver se tem mais alguma informação. Eu queria dar uma olhadinha aqui na imagem do link. Deixa eu ver. Então a gente vai falar de ritual do sono, associação negativa de sono, que não existe, gente, não existe. Vamos falar das sonecas, cama compartilhada e berço. Então tem o plano de sono individual, as aulas, tem as meditações. Eu vou mandar meditações para você, mãe e pai, colocar lá o fone e vocês escutarem e dormirem melhor, porque isso ajuda vocês a dormirem melhor. Vamos falar das figuras de apego, a importância da conexão. Vou falar do apego seguro e o apego inseguro, saltos de desenvolvimento que altera o sono. Eu tô lendo aqui, tá? O papel do pai, da mãe no sono. Vou trazer para vocês os ciclos de sono, uma rotina, ajudar vocês com a rotina, uma rotina sem neura, sem pressão. Não é uma rotina rígida. E é isso, né? Então, deixa eu ver as aulas, acesso indeterminado. Então, tem os exercícios de mindfulness, né? Que é as meditações. Vocês vão ter acesso aos 2 livros que eu falei da primeira aula, que é Minha Criança Competente e Por que Nós Dormimos, para vocês também entenderem sobre o sono. Fica ali um livro para vocês fazerem a leitura. Tem atividades para vocês escritas, né? Para vocês praticarem a aprender a se cuidar e ter tempo para você. E o outro bônus é um áudio sobre conversas difíceis entre casais, né? Essa colaboração que vem da comunicação não violenta. Eu sou instrutora, né? Eu trabalho também com a comunicação não violenta junto com a Thaís, minha amiga, e eu vou fazer um áudio para vocês conseguirem dialogar entre o casal, né? Ter esse diálogo e essa parceria ali pro sono. Então, tudo isso, gente, é muito, muito tema, é muito curso que eu fiz, muito, muito aprendizado.
Então essa mentoria aí poderia ficar facilmente por volta de R$ 3.000, mas não vai ser esse valor, tá? Durante 48 horas, a partir de hoje, vou colocar a partir das 11 horas da noite de hoje, ele vai sair por R$ 497, você pode parcelar e depois dessas 48 horas ele vai para 697. Lembrando que as minhas consultorias, né, eu falei para vocês, só o valor da consultoria de 15 dias individual, ela é 390, então tá quase o valor da consultoria, só que eu só vou aceitar, né, 5 famílias, porque eu vou fazer o plano individual de sono, isso requer atenção minha, isso requer minha dedicação, o meu cuidado, o meu olhar para cada família, não é algo que eu vou largar ali, vocês vão ficar sozinhos, não, é o meu acompanhamento mesmo, então eu não posso aceitar mais, né, porque é bem acompanhado mesmo, é bem direcionado. Então é isso, gente, eu espero ter ajudado vocês nesses dias, nesses 3 dias. Fico muito feliz de trazer esse assunto para vocês. Sou muito grata em estar seguindo com esse assunto e estar seguindo para vocês. Quem já me segue aqui no Instagram, toda semana, praticamente todos os dias, tem um assunto, a não ser quando não dá tempo de eu trazer o assunto aqui de sono, porque aí eu falo de sobrecarga materna, né, de outras questões também, da educação com a criança, da criação. Mas acompanhem, tirem suas dúvidas, mande direct, envie essa live aqui para alguém. Eu sei que já tá acabando, então não vai dar tempo da pessoa ver. Mas é isso, gente. Muito obrigada de coração para quem ficou aqui comigo, para quem passou aqui. Obrigada a você que tá vendo depois, que tá aqui no grupo e tá vendo essa aula depois gravada, bateria. E eu espero vocês na mentoria comigo. Tá joia? Um grande beijo, um bom descanso para vocês e até amanhã. Amanhã eu volto, a gente tá aqui conversando de outros assuntos também. Até mais, gente. Boa noite. Se quiserem fazer alguma pergunta, acho que não, né? Então, boa noite, gente. Bom descanso.